para ouvir. Yasmin Oliveira, Tirone, adoro vocês, assisto todas as lives. Queria saber a opinião de vocês, porque tem tanto comentarista conectando o Zubeldia. Cortou o início da live, a gente gostou, né? Na hora do gostou, a gente gostou. Cara, as pessoas têm as opiniões delas. O Arnaldo fez até um editorial sobre porque a gente acha que o Zubeldia deve ficar e tudo mais. Mas, cara, depois desse editorial, meu velho, passaram-se 15 partidas de Brasileirão e Libertadores. Depois do editorial, o São Paulo perdeu uma. Eu acho que se imaginou que o time do São Paulo era melhor, muito melhor do que fosse, sei lá. Não sei se as pessoas acham que esse time é melhor do que é. Esse time é esse aí. E eu não tô reclamando, não, mas as pessoas, enfim, para mim, podem ter a opinião que quiserem. Não tem problema nenhum. Yasmin. Daniel Vilar, gostei da postura do Luciano hoje. Não acho que ele pode ser o líder e titular do brasileiro, uma vez que ele está fora do time ideal das Copas. Jogou bem no segundo tempo, sobretudo, né, Arnaldo? Cara, é difícil encaixá-lo taticamente no time. Você tem que sacrificar alguma coisa. Agora, eu acho que hoje ele não consegue armar o time, mas ele ajudou na marcação, ele ajudou na disputa, ele ajudou nas tabelas, ele ajudou e sofreu o pênalti, né? Demian, tem orgulho do time de 2005, o atual é horrível. Então, mas você pode ter orgulho por coisas diferentes, por motivos diferentes, Demian. Por exemplo, você pode ter orgulho do time de 2005 porque é um time que ganhava todo mundo, foi campeão do mundo, é claro que é ter orgulho. E era o time mais poderoso do Brasil agora, o São Paulo hoje agora, é o 10º. Você pode ter orgulho de um time que luta como luta o São Paulo, que time que tem brilho, que tem alma, que são jogadores que estão se esfolando por essa camisa aqui. Exato. Eu acho isso é motivo de orgulho, sim. Antônio Carlos Murbach, time de guerreiro, foi na força e na persistência, é por aí. Adriano, o que a diretoria do São Paulo fez foi uma insanidade. Tirar 18 caras para caber o Oscar na folha que não vai jogar todas e não decide. E negociar 2 jogadores para trazer o Wender. Se o São Paulo cair, é 100% culpa deles. São decisões arriscadas, cara. Sim, são arriscadas. E, na verdade, é curioso isso, né? Porque eu acho que o Cedric menos e o Enzo muito estão fazendo, por enquanto, mais do que a gente esperava. O Oscar e o Wendel não, mas o Wendel não. O Oscar eu acho que tem ido bem, cara. Eu também acho. Tem ido bem mesmo. E essa é uma das coisas que eu discordo de muita gente, e do Arnaldo, inclusive. Eu não trocaria os 18 que foram embora de volta e abrir mão do Oscar. O Oscar é um bom jogador, muito bom jogador, inteligente. Achei que ele jogou bem hoje. Jogou bem, segundo tempo bom do Oscar. Rafael Ramos, boa noite. Vocês de Cotia que estão aqui, os 4 que subiram basicamente juntos, né? Você, o Rian, o Lucas Ferreira, agora o Luca também. A gente anda bem mais próximo do que com os outros, claramente, né? E a gente fica o dia todo, só quando acaba o treino, cada um vai para sua casa. Eu e Ferreira fica aqui, né? A gente tá ficando aqui no CT, então eu e ele somos mais próximos assim, mas a resenha é infinita com ele. Você estão morando aqui no CT há quanto tempo? Desde quando subiu. Antes disso você estava em Cotia, morando lá, agora veio pra cá, tá morando aqui. Sim. Legal. E Cotia, imagino que é sensacional de morar, né? É outro mundo, outra coisa. Todos os moleques ali também juntos, então não tem como ficar no tédio ali. Estrutura, perfeita. Então, ali, Cotia é muito importante para a formação de um atleta. Dos 4, tem algum apelido ou vocês se tratam pelo nome mesmo? Tem muita zoação, mano. Acho que não pode nem falar aqui, senão tá ruim. O moleque vai ficar bravo comigo. Censurado. E você, escolheu o Alves, usa o Alves na camisa por algum motivo? Não. Só? Na minha estreia do profissional, no meio da copinha lá, quando eu fui chamar o vestiário, já tava lá com a camisa 47, com o Alves. Eu falei, foi o que Deus preparou pra mim, vai ser. Então... a gente viu um pouco do trote, né? Vocês brincando ali, mas além do trote, tem mais coisas que vocês precisam fazer? De repente, buscar uma água ou servir alguém? Não, os caras são mais de boa, mas teve o Rian e o Ferreira, eles já tinham raspado o cabelo, né? Contra o Botafogo quando subiram. Aí depois da copinha, teve que raspar de novo. E aí eu também, o Luca também. Mas, nossa, o Ferreira tinha o cabelão. Sim. Tava crescendo e não, agora vai crescer, já era. Aí, quando ele pensou em crescer, rasparam de novo dele. Mas fora isso, os caras vêm de boa. Agora ele vai conseguir deixar crescer? Agora vai. Boa. E eu ia perguntar, você tem algum ritual, alguma superstição antes do jogo? Eu procuro sempre ficar um pouco sozinho ali, sem mexer no celular. As pessoas até ficam bravas comigo que eu não respondo. Mas é que ali antes do jogo eu não gosto de falar com ninguém, só com ali meus pais, minha namorada, que ali estão sempre para me apoiar. Então... eu acho que é mais concentração mesmo, pensar no jogo. Antes de começar o jogo, já pensar nas coisas que eu tenho que fazer, que eu preciso fazer. E eu acho que é isso. Acontece. Próximo jogo, vou até pegar aqui
a tabela aqui do São Paulo. Porque aí os discursos, eles vão seguindo numa linha que é muito cômoda pro Zubeldia. Ah, não, hoje o importante é vencer. Aí tem o jogo contra o Náutico agora, na Copa do Brasil, no meio de semana. Ah, não precisa jogar bem. O que importa é a classificação. Aí depois tem o jogo com o Mirassol em casa. Ah, não, Mirassol veio aqui pra se defender e tal. Precisamos ganhar, precisamos... Aí depois do Mirassol tem o Tadieres em casa. Ah, não, mas... já tá classificado, beleza, né? Esse jogo não é importante. Aí depois tem o Bahia fora de casa. Ah, não, jogo fora, né? Pô, Bahia, time do Rogério Ceni, um bom time e tal, sempre um jogo difícil. Assim, se sempre a galera ficar numa de achar uma muleta argumentativa, eu acho que a gente vai fugir do foco da questão, que é cobrar o melhor desempenho desse time. De um time titular que tem qualidade. Sofre com desfalque? Sofre. Caleri tá fora, o Lucas só deve voltar depois do Mundial, o Oscar ficou o tempo fora, o Marcos Antônio acabou de machucar, o Pablo Maia tá voltando depois de 2 meses. Eu repito, não serei desonesto com o Zubeldia de tirar isso aqui na análise. Agora, ainda assim, com o que ele tem à disposição, o São Paulo pode jogar um futebol muito mais convincente no campeonato. E não joga. E o São Paulo é um time que faz força para ganhar os seus jogos, ou para arrancar empates, que tem sido a tônica do trabalho do Zubeldia. Então, as 2 vitórias que o São Paulo tem no Campeonato Brasileiro, elas não me empolgam. Não me empolgam. Eu acho que ainda falta muito em termos de desempenho esse time. Acho que é o caso de pegar o Zubeldia e mandar embora no dia seguinte? Não acho, até porque, convenhamos, quem você vai trazer? O mercado é complicado. Para tomar uma decisão como essa, você precisa ser muito certeiro na substituição. Agora, para um time que teve 20 dias de intervalo entre o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro. Um time que manteve o treinador na virada do ano. Um treinador que resistiu a vários momentos de pressão. Esse treinador já deveria estar dando uma resposta muito maior do que vem dando. Risco de não jogar mais antes da pausa pro Super Mundial de Clubes. O Ferreirinha, ele teve uma lesão na fáscia plantar do pé esquerdo. Até o departamento médico soube que foi uma lesão que ele já teve, inclusive no Grêmio, e por ele ter tido essa lesão agora, novamente, é mais fácil você realizar o tratamento. É uma lesão que, de certa forma, é simples, mas será significativa de 3 semanas ali para ele ter condições, de fato, de voltar a atuar. E essas 3 semanas vão culminar, basicamente, né, nesses próximos jogos, nesses próximos 6 jogos que o São Paulo tem disponíveis. Até ele poderia fazer uma força para voltar contra o Vasco, mas o São Paulo vai deixar o Ferreirinha de molho para ele cuidar totalmente dessa contusão. Ele ficou de fora da partida contra o Grêmio, até a gente trouxe a informação com exclusividade que as chances dele ficar de fora eram grandes, mas a gente tinha de desgaste, não dessa contusão. E aí depois o São Paulo foi e atualizou de fato com essa lesão do Ferreirinha. E aí a gente traz agora a informação de que o Ferreirinha não deve atuar no São Paulo antes do Super Mundial de Clubes. Então ele vai perder aí os próximos 5 jogos do São Paulo, contra Náutico, Mirassol, também não joga contra o Tadieres, nem contra o Bahia e dificilmente contra o Vasco. Também o Vasco seria o confronto ali que vai encerrar essa maratoninha de 5 jogos do São Paulo. E aí vai ter a pausa para o Super Mundial de Clubes. Depois do jogo contra o Vasco, serão 10 dias de folgas para os jogadores. Se reapresentam no dia 23 para fazer a intertemporada no CT da Barra Funda. E aí vão ter os jogos treinos, possivelmente amistosos no estádio do Morumbi. O São Paulo ainda está fechando essas questões de jogos, treinos e amistosos, mas o São Paulo não vai viajar ou não vai fazer grandes amistosos ou amistosos abertos ao público, vai ficar restringido ali mesmo e focado 100% na sua preparação. E aí a expectativa é nessa preparação já ter o Ferreirinha disponível com o elenco para ele poder fazer todos esses trabalhos, tá? Então o Ferreirinha fora, não joga mais os 5 próximos jogos do São Paulo, é mais um desfalque do tricolor paulista. Existe. E o Marcos Desincha, vai desinchar ali e aí o São Paulo vai poder ver melhor essa gravidade. Existe uma possibilidade, uma torcida, uma expectativa, um anseio de que possa ser algo bem parecido com o que aconteceu com o Alan Franco contra o Fortaleza. Vocês lembram? Contra o Fortaleza, ali na reta final, inclusive o próprio Luca iria entrar na partida, mas por conta da lesão do Alan Franco, foi a mesma coisa. Ali foi uma torção, ali uma forte torção que inchou bastante. Na hora preocupou, o Alan Franco teve que ser carregado até pelos seus companheiros, mas no fim das contas, no dia seguinte ainda estava inchado, ele tinha ficado de fora do treinamento, mas já no segundo dia ele já conseguiu trabalhar normalmente com o grupo. Então existe essa possibilidade, essa torcida da minha parte também, né? Essa torcida para que o São Paulo, né, não tenha esses problemas físicos. Chega, meu Deus do céu! O desespero, a gente não pode nem comemorar a vitória, porque tem
mais 3 lesões possíveis aí no departamento médico, mas a gente torce para a melhora do Luca, então existe essa possibilidade de ter sido algo bem semelhante ao do Alan Franco, e a gente fica com essa expectativa, mas amanhã, na segunda-feira, ele vai ver ali, vai realizar os exames que vão detectar se houve ou não uma lesão no local. Luca bem, vai ser importante. Pela crina aqui, é um pouco mais... A luz dá a impressão que tá branco no cabelo. Mas o arquibancada já vai fazer 18 anos já. É quase maioridade, né? Então, e nesses anos de arquibancada tricolor, pô, quantos técnicos não passaram? Então, eu acho que é isso. É um filme que a gente vê se repetir não só no São Paulo, acho que 90% dos clubes do futebol brasileiro, porque não se tem convicção ou se tem uma predileção por um perfil, por um escudo, por uma grife, por um nome, por uma marca. A onda é dos estrangeiros, então vamos nessa onda. A onda é ter veterano, vamos nessa onda. A onda é ter jovens, vamos na onda. Não tem... Deveria ser, pelos valores, pelas cifras e pelas milhões de pessoas que amam os clubes, deveria ter muito mais profissionalismo por trás das escolhas, mas a verdade é que, conhecendo um pouco o bastidor, a gente vê que falta muito para chegar ao nível de investimento e de paixão que as pessoas têm para a realidade do que de fato acontece. Então, eu acho que assim, se você tem, óbvio, não vai querer dar murro em ponta de faca, não tá dando certo, vou segurar porque tempo de trabalho vai resolver. Não é isso. É você entender o perfil do técnico que você contratou para o perfil do elenco que você tem nas mãos. Esse elenco poderia entregar muito mais do que está entregando com esse técnico? É uma pergunta para se fazer e para ponderar e para refletir. Se eu acho que sim, já é um sinal que, beleza, tem alguma coisa que está errada então. Se eu acho que não, o trabalho segue. Esse técnico que eu... Vamos começar falando sobre o Luca, garoto do São Paulo, 17 anos, jogador de Cotia, teve a primeira oportunidade, já logo fazendo história, vamos dizer assim, né? Fazendo um gol que classificou o time para as oitavas de final da Libertadores, Morumbi lotado, 50 mil pessoas, ele fazendo um golzinho ali no final. Golzinho não, foi um golaço, né, que ele fez. E, obviamente, é um garoto que já chama muito a atenção do técnico Zubeldia, desde o ano passado já vinha observando esse atleta. Nos treinamentos ele vai muito bem, né? O desempenho dele nos treinamentos, o Zubeldia sabia que em algum momento iria utilizá-lo. Muita gente dentro do São Paulo, nos bastidores, me dizia que, olha, ele tá treinando muito bem, quando ele entrar, vai botar um ponto de interrogação no treinador. E dito e feito, né? A entrada dele com um gol na Libertadores deixou muita gente dentro do São Paulo empolgada com o fato de ter mais uma joia, um jogador de lado de campo, muito jovem, é bem verdade, né? Vai completar ainda 18 anos. Então o São Paulo está muito empolgado, sem dúvida nenhuma, o garoto, e a torcida tricolor também, quer muito que esse atleta tenha mais oportunidades, assim como o próprio Rian Francisco, que é outra joia, que é um jogador também que não sente muito aquela coisa do peso de estar no profissional, da camisa pesada que é a camisa do São Paulo, né? Aliás, faz tempo que eu não ouço aquele termo lá, o São Paulo tem a camisa que entorta varal. Eu gostava desse termo aí, né? Muito legal, e o São Paulo tá vivendo essa expectativa, né? Então, por isso o São Paulo já chamou, né, o Lucas, já chamou seus representantes para uma conversa. Os empresários do Lucas são muito profissionais, né? Não é aquela coisa do tipo, tem um garoto aqui, vou fazer dinheiro, quero fazer transferência logo para a Europa. Não, são empresários muito profissionais, já trabalharam com outros jovens e estão trabalhando com o Lucas agora nessa empreitada no São Paulo. Foi uma primeira conversa para entender a situação, ele tem contrato até o meio de 2026, mas o São Paulo quer estender já esse contrato, assim como fez com o Lucas Ferreira, com o próprio Rian Francisco, e fazer com que esses atletas tenham um contrato maior, uma multa maior, tenham uma remuneração melhor e que eles possam ter esse desenvolvimento no São Paulo. Não tem aquela questão que aconteceu agora recentemente com o Lucas Ferreira, que tinha 3 clubes da Série A querendo pagar multa rescisória, que era baixa para times nacionais, né, para o mercado nacional. Então o São Paulo já chamou para uma primeira conversa, essa conversa vai se desenrolar e o São Paulo ainda neste semestre ou nesta temporada, na virada da temporada, já quer renovar o contrato do jogador. Então é muito importante essa primeira conversa, foi uma conversa inclusive considerada muito boa para o São Paulo abrir o olho, né, e não ficar na última hora e aí tendo gente querendo contratar o jovem jogador. Não é o caso.